Olá pessoal, bem-vindos de volta ao Reações Brasil, mais uma vez um episódio de X-Men pra vocês. E hoje nós vamos de episódio 7, cujo nome é Terra Estranha, Coração Selvagem. Nós estaremos aqui para reagir mais esse episódio, antepenúltimo, né? Depois virão o 8º e o 9º, que provavelmente vai ser o fechamento dessa série, dessa segunda temporada. E a gente vai poder ver o desfecho que nos levará a todas essas coisas. E hoje nós vamos reagir mais a esse episódio, trazer aqui os melhores momentos das reações e depois comentar o que aconteceu. Então lembrando que aqui na descrição está dividido em 3 partes: introdução, reações, que são as partes que eu reajo aqui, os melhores momentos, e o terceiro, os comentários da série propriamente dita. Então é isso, mas antes disso eu peço para vocês inscrever-se no canal, sempre comentar, compartilhar, para ajudar a divulgar nosso canal, impulsionar nosso conteúdo também. E claro, sempre que vocês puderem comentar aqui, porque tudo que vocês comentam sobre o episódio, sobre personagens, coisas que eu deixei passar, coisas que eu deixei de falar, vocês sempre me fortalecem, porque eu acabo compreendendo, aprendendo, entendendo e pesquisando mais sobre aquilo que vocês me sugerem nos comentários. Então é muito importante a participação de vocês. Mas é isso, vamos lá reagir a esse 7º episódio e claro que depois a gente vai voltar comentando sobre o episódio. Eliana. Eliana! Não! Eliana! Bom, eu digo que isso acabou. Contamos com você. Pois eu ouvi o chamado de vocês. E com o apoio de vocês, esta noite eu anuncio oficialmente a minha candidatura à presidência dos Estados Unidos. Eita! Desculpe, mas não. Eles se chamam de Acólitos do Magneto, um culto emergente de extremistas radicais devotos ao finado mestre do magnetismo e à sua visão de supremacia mutante. Magneto entendeu que não podemos contar com a natureza boa da humanidade, pois vocês não têm isso. Sendo assim, fazemos essas exigências. Todos os mutantes atualmente presos pelos traidores da raça X-Factor serão libertados. Eu lhes dou 24 horas. Bom journée. Estou detectando um campo de energia familiar, similar à assinatura estabelecida de quando o Senhor Sinistro... Ah, não. Você pode nos erguer? Deixa comigo, pera! Vampira! Meus poderes não estão funcionando! Nossos... Mais perto! Mais perto! Saudações, camaradas. Peter! O que traz vocês aqui? Viemos aqui resgatar seu refém, para que você e seus amiguinhos acólitos não comecem a Terceira Guerra Mundial. Êxodos me encontrou no mais sombrio dos lugares. Ele pode ter suas qualidades excêntricas, mas a cada dia que eu estou aqui, outro mutante encontra segurança. É uma linda pintura. É sua? Para honrá-la. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos recompensou segundo as nossas iniquidades. Pois assim como o céu elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Deve ser muito doloroso ser tão odiado por alguém da própria família. Não, eu não vou te deixar... Fräulein,
Eu tenho fé de que posso provar que nosso irmão merece o perdão. Mas o nosso querido Templário tem fé em sua habilidade de provar o contrário? E se o Êxodos vencer? O que acontece? Eu me unirei ao seu grupo. Kurt, não! Está tudo bem, Eita! irmão. Será um sinal para os mutantes em todo o mundo que até um X-Men pode ver a luz. Eu não reconheço esse tribunal mequetrefe. Nem o júri mutante vai me liberar. Ah! Porque vocês nasceram. Mas pra que a gente tá fazendo isso? Ah, e como foi que você nasceu, irmão? Acha que só você passou dificuldade? Hã? Nossa mãe me dispensou quando eu era um bebê. Mas os dentes de sabre queriam filhote. E quando eu não cumpria as expectativas dele... Ele punia você? Graydon, você não odeia mutantes. Você odeia os dois que te feriram, que te abandonaram, que fizeram você sentir que ser humano não era bom o bastante. Colossus, Deus bendito. Peter, por favor, eu sei que você enxerga. Ele é só um homem. Eu declaro o acusado... Herege! Deixa ele ir, Êxodo! Solta ele! Ei! Inibidora! Hora de ligar os poderes! Chega de ficar segurando. Vamos finalizar com uma explosão! A sua morte salvará este dia. Reze para usar sua espada melhor do que usa sua língua. Angard! Ei! Você é como você nasceu, Êxodos. Uma alma vaidosa clamando por seus 15 minutos de fé. Renda-se! Minha fé me mantém protegido de você. Ai. Você não pode conceber, nem eu, a estranheza estarrecedora da misericórdia de Deus. O X-Factor encontrou o Creed sozinho, vagando pela neve. Sozinho. Porém, ele está vivo, como prometido. Você está jogando um jogo muito perigoso, Charles. Ixi. Como isso é possível? Ah, gente... E é isso aí, pessoal. Cara, eu gostei demais desse episódio. Apesar de ser um episódio bem mais de boa, tá? Bem mais tranquilo em comparação aos outros. Claro, teve luta, teve ação. Mas achei um episódio bem pé no chão. E é claro, um episódio com uma mensagem poderosa. Gostei demais. É claro que falando do Noturno, né, mano? Não tem como falar que não tem mensagem, né? O Noturno é demais, velho. Um dos meus X-Men favorito é ele. Então vamos lá. O episódio abre nos fazendo um flashback para o genocídio de Genosha. E tá ali o Colossus e a irmã dele, a Illyana. E naquele atentado, eles tentando ali fazer as coisas, tentando salvar pessoas e sobreviver também. E nisso, ela é morta. E a gente vê o Colossus ali chorando pela morte da sua irmã. E isso abalou muito ele, afetou ele, obviamente. E isso tem uma consequência direta sobre o que e quem ele se torna depois. Logo depois, nós vemos também a candidatura à presidência do Graydon Creed, que é justamente o irmão do Noturno. Por mais que aqui diz que é irmão por parte de mãe, mas o Dente de Sabre, como é o pai do Noturno,
Aqui, ele também tem uma participação na criação do Creed. E no momento que ele se candidata ali, né, e ele faz um comício, a gente descobre que um grupo é liderado até então pelo Êxodo. Eu lembro do Êxodo também nos jogos de videogame. E com Colossus, que são os acólitas do Magneto. Então, eles têm as mesmas visões do Magneto e as mesmas ideologias que o Magneto. É o que? Fazer um mundo melhor, um mundo separado dos humanos, porque não tem como depender da bondade dos humanos. E eles provaram isso como lá em Genosha. E também provando através do discurso do Creed, né? Falando ali que o genocídio de Genosha, na verdade, não foi uma tragédia, mas foi uma consequência, que foi necessário e tudo mais. Aquele discurso extremista que ele tem. E o ódio dele contra os mutantes, né? E ele é capturado pelos acólitas. E através da captura do Creed, eles propõem que os mutantes presos fossem libertados. E eles deram 24 horas, senão é óbvio que o Creed iria morrer. Então é uma troca. E ele é o refém. Mas óbvio que os X-Men iriam se intrometer nisso. Claro que a Corporação X, né, do Professor Xavier, lá em Genosha, está atuando, por mais que a Cooper, ela ali se opõe a eles e promete que vai interferir nas ações dele. O Professor Xavier manda uma equipe para encontrar os acólitas. E eles estão aonde? Aonde é a base deles? Lá na Terra Selvagem, né? E principalmente porque o Professor Xavier, claro, que ele tenta criar uma pacificação, porque sabe que se eles matam o Creed, eles podem criar um problema muito maior. É como é dito, eles podem criar a Terceira Guerra Mundial, obviamente. E é uma guerra, na verdade, contra os mutantes. Então a equipe do professor vai até a Terra Selvagem, onde eles estão, né? E o Noturno, claro que está nessa missão, até porque é meio irmão dele, né? E o Noturno fala até que ninguém está além da salvação, porque o Noturno acredita numa redenção do Creed, né? E esse episódio vai falar muito sobre isso, sobre perdão, sobre salvação, sobre arrependimento e, claro, sobre misericórdia também. Mas quando eles estão na nave, chegando já na Terra Selvagem, eles são atacados e, obviamente, eles sentem no corpo deles uma inibição do poder, porque ali tem a torre de inibição de poder criado pelo Sinistro, falecido Sinistro, olha aí. E quando eles são atacados, a nave começa a cair e eles não conseguem usar os poderes, né? Então a Polaris e o Bishop, eles caem em um lugar separado deles, que ficam dentro da nave. Então o Colossus encontra a nave deles, e o Fera, o Noturno e a Vampira estão ali, presos ainda no cinto, e são resgatados por ele, pelo Colossus. E logo, né, o restante da equipe do Colossus aparece, mas ele diz que são amigos. E claro, o Noturno diz que eles estão ali pelo Creed, para resgatar ele, né, apesar de que o Colossus não aceita essa proposta, óbvio que não, né, mas o Noturno e a Vampira diz que aquilo trariam consequências grandiosas para eles, caso eles matassem o Creed. E o Noturno propõe um acordo, claro, porque o Colossus diz que jamais iria libertar o Creed. Então o Noturno disse, então vamos fazer o seguinte, vamos conhecer a terra de vocês, a causa de vocês, olha aí, quem sabe, né, a gente não é convencido, quem sabe isso não traz uma mensagem para fora e para dentro também daquela terra. E o Colossus diz, cara, então se vocês puderem abrir a mente de vocês e receber tudo que vocês verem aqui, né, com respeito, vocês poderiam até ter os poderes de vocês de volta. E ali eles começam a ver como eles se organizaram ali nos três troços também da Terra Selvagem, como eles vivem, que é uma vida simples, uma vida totalmente sem muito luxo, mas é uma vida em que eles se ajudam, eles cooperam uns com os outros. E o Colossus conta que, na verdade, ele foi encontrado pelo Êxodo justamente no seu pior momento, que foi o momento que ele perde a sua irmã. E o Êxodo dá um propósito diferente para ele, um novo propósito. E a partir disso, né, ele trabalha nesses propósitos do Êxodo, que é proteger os mutantes e dar a eles a chance de viver em segurança, né? De viver tranquilo, uma vida sem ameaças. Lembrando, então, que os acólitas, eles são taxados pela mídia, vamos dizer, como extremistas. Claro, porque eles agem além
para além de qualquer ordem, para além de qualquer lei, né? Eles têm as leis próprias, as próprias ordens, e isso é um problema, né? Porque eles viram um poder paralelo. Então o Fera até questiona pro Colosso se a irmã dele, se estivesse viva, estaria orgulhosa dele fazer parte deste grupo. Eu lembro da Jubileu falando com a Polaris, né? E ele até responde pro Colosso que não tem como saber o desejo e a vontade dos mortos, né? Se eles estivessem vivos. Mas eles estavam ali para garantir que nenhum irmão mais morresse, se perdesse. Aí o Noturno até diz que, na verdade, esses também eram os objetivos deles. Mas, é claro, eu já falei muito aqui nos X-Men, né? Que o Magneto e o Xavier, eles têm os mesmos objetivos. Só que os mecanismos que são os problemas, né? Porque o Magneto tem os mecanismos próprios, né? E aqui eles estão no mesmo caminho que o Magneto. Esse é um grande problema. Porque você acaba cometendo injustiças para alcançar um objetivo. É como a gente fala, né? É em querer encontrar paz causando guerra. Noturno vai visitar o seu irmão e ele chega lá recitando passagens bíblicas e falando da mensagem bíblica sobre misericórdia. E ele até repete isso com o Noturno. E o que eles recitam é justamente sobre misericórdia. E o Creed diz que queria ser morto pra não precisar de ouvir mais aquelas coisas, aquelas ladainhas. O bicho é ruim mesmo, né, velho? E nesse momento aparece o Êxodo. E ele começa até a dizer pro Noturno, né, que deve ser ruim ser odiado. E que a partir dali eles estão construindo um mundo melhor pros mutantes, né? Uma vida melhor. Mas eu acho muito difícil alguém conseguir convencer o Noturno se não for através da mensagem bíblica, tá? Porque o Noturno ali, ele demonstra ser um cristão fervoroso e fiel. Cara, eu gosto muito do Noturno, velho. Principalmente essa parte dele, que é muito contraditória. Ele é considerado um demônio que é cristão. Olha que loucura, né? Isso prova que o Noturno, ele poderia ser tudo de ruim. Ele poderia ser o pior dos mutantes. Ele poderia ter as piores motivações. Mas não, ele foi alcançado por quê? Pela misericórdia, pela graça de Deus, ele foi alcançado pelo evangelho, e isso transformou ele em um ser totalmente diferente daquilo que as pessoas olham para ele e pensam o que ele deveria ser, o que ele se tornaria. E o Noturno fala que, na verdade, eles não poderiam condenar o Creed à morte porque ele nem julgamento ele teve. Nem julgamento eles estão fazendo. E ele acredita, sim, que o Creed merece algum tipo de perdão, algum tipo de benefício. Então ele propõe esse julgamento. E ele faz a proposta que, se no julgamento o Êxodo ganhar, o Noturno começa a fazer parte deles, da equipe dele, dos acólitas. Eu falo acólitas, mas é acólitos, né? Mas é isso aí. Mas quem deveria fazer o julgamento é o Colossus. Até porque ele sabe que o Colossus é um cara bem justo, né? Bem cabeça. Enquanto a Polaris e o Bishop continuam perdidos na selva, na mata, eles vão para o julgamento. E ali a gente vê que o Creed, ele é tratado com hostilidade, até porque quem é o Creed, né? Então, claro que os mutantes iriam odiar ele. Então o Êxodo apresenta os crimes dele, como a criação dos Amigos da Humanidade, né, que justamente levanta essa perseguição aos mutantes, vírus contra os mutantes. Então, assim, ali não tem muito o que debater. Porém, o Noturno vem dizendo várias coisas que nem mesmo eles sabiam. E a primeira pergunta do Noturno é ele porque ele odeia os mutantes. E ele fala porque eles existem. Pesado, velho. E ele até questiona, e você não nasceu com poderes, não? Nós somos irmãos e a gente tem os mesmos pais. E ele, obviamente que ele não aceita ser chamado de filho do Dente de Sabre. E o Noturno fala da cicatriz do rosto dele. Então o Noturno começa a criar ali uma estratégia que é o quê? Mostrar que o ódio do Creed, na verdade, é contra a Mística e o Dente de Sabre. A Mística porque abandona e o Dente de Sabre porque maltratava e torturava ele. Então é isso. As pessoas ali ficam até surpresas, né, por saber dessa história, porque o Dente de Sabre cria ele naquela hostilidade, naquele ódio e maltratava ele, né? Então o Noturno disse que na verdade ele precisava de se perdoar, justamente porque ele tinha essa fraqueza. Por tanta humilhação que ele sofreu na mão do Dente de Sabre, ele precisava se provar a todo custo. E
ele queria provar como? Através do ódio, através da vingança contra os mutantes. E o Noturno disse que ele precisava desperdoar disso também, porque ele achava que não era forte o bastante. Porém, ouvindo essas coisas, o Êxodo não aguenta isso tudo aí e quer matar ele de qualquer forma, né? E quando o Colosso vai dar as sentenças, o Êxodo já percebe que ele vai dar a sentença favorável ao Noturno, ao Creed, e ele simplesmente ataca o Colossus, chamando ele de herege, porque ele já sabia da intenção e do veredito do Colosso. Ou seja, esse é o problema de um grupo que age por conta própria, por leis próprias, porque você cria um ambiente de opressão também. É aquilo, os oprimidos se tornam opressores. E onde as pessoas têm o objetivo de trazer justiça, elas cometem injustiças. E nisso começa uma luta entre eles, uma guerra entre eles. E claro que aparece o Bishop e a Polaris voando nos dinossauros lá, e eles conseguem destruir a torre de inibição do poder. E eles têm os poderes de volta e começam a lutar com eles agora de igual para igual. Porque antes eles estavam sem poderes. E a gente vê uma luta muito massa entre Noturno e o Êxodos. Noturno fala pro Êxodo que, na verdade, ele é uma alma vaidosa clamando por 15 minutos de fé. Mano, que pedrada foi essa, meus amigos? Mano, achei muito profundo isso. E quando penso que não, Creed consegue uma arma e mata o Êxodo. E o Noturno fica boladíssimo com isso. Porque o Noturno vê ali que ele não consegue ter misericórdia. Ele não consegue perdoar, ele não consegue se regenerar. E o Noturno vai e se teletransporta para o meio de uma neve, do meio do nada. Enforca ele ali e começa a falar sobre misericórdia. Por mais que ele não seja um mutante, ele é filho de mutante. E simplesmente abandona ele ali. E depois a Dra. Cooper encontra e diz que ele foi encontrado vagando, né, no meio do nada. E o Xavier até fala, uai, esse é o nosso objetivo, nossa estratégia, né? E claro que ela reafirma a sua oposição à Corporação X e ao Xavier. E ela reafirma novamente, vai fazer algo contra eles, contra as ações deles. Até porque eles estão em Genosha, é um país diferente. Mas ela vai fazer de tudo para impedi-los. E claro, a gente vê o retorno do Colossus à mansão X, à mansão do Xavier, e claro que agora ele vai voltar a fazer parte da equipe. E já terminando o episódio, nós vemos a equipe do Cable, que é ele, a Psylocke, Jubileu, Roberto e o Arcanjo, né, lá em Atenas, né, rastreando os passos do Apocalipse. E quando eles chegam lá, aonde nós vimos no episódio passado, o Apocalipse ressuscitando o Gambit, ele só encontra a carcaça do Apocalipse, porque o Apocalipse precisa de trocar de corpo, né? É só a carcaça dele e algumas cartas queimadas do Gambit. Ou seja, o Apocalipse se transferiu para o Gambit. Vamos lá, né? A gente sabe que ele é transformado num cavaleiro do Apocalipse. Mas como que vai ser aqui? Ele vai ser um Apocalipse? Ele vai ser um cavaleiro? Ou o Apocalipse se transferiu pro corpo dele? Vamos ver agora no próximo episódio, porque eles ficaram assustados, né? Ele até disse, nossa, isso é impossível. Como assim? Como isso é possível? Então, cara, o bicho vai pegar. O Apocalipse tá aí, à solta, e vai botar em prática as suas ações. Cara, mas olha, esse episódio de hoje foi maravilhoso. E a mensagem que ele traz sobre perdão e misericórdia, né? Cara, assim, perfeito, tá? Perfeito. É claro que não é um episódio épico, mas é um episódio de reflexão e eu gostei demais da mensagem que eles trouxeram aqui a partir de tudo que aconteceu. Mas é isso, pessoal. Eu agradeço todos vocês que assistiram o vídeo até aqui. Não esqueçam de compartilhar também aqui nos comentários a opinião, a experiência de vocês. Me ajuda aí com alguma coisa que eu deixei passar, alguma coisa importante para vocês. E deixa aqui porque eu vou ler e eu vou pesquisar mais, eu vou ficar por dentro daquilo que vocês relatarem aqui. Então é isso, a gente se vê no 8º episódio, na semana que vem. Mas lembrando que hoje
quarta-feira, dia 29 de julho de 2026, eu vou estar fazendo o quê? Assistindo Homem-Aranha, Um Novo Dia. E vou trazer hoje para vocês aqui minhas primeiras impressões. E se der, eu faço um vídeo com spoiler também, tá bom? E tamo junto então. Ativa as notificações para vocês ficarem por dentro aí, beleza? Então é isso, pessoal. Espero vocês nos próximos vídeos, tá? Neste mesmo canal, neste mesmo dia e no horário qualquer aí. Vou estar trazendo para vocês Homem-Aranha, Um Novo Dia. Deus abençoe vocês, a casa de vocês, a família de vocês. Até o próximo vídeo e fui!